FM, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. Quem tem lance tem tudo. Bom dia, ouvintes da Lance FM, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje aqui no quadro Mulheres Empoderadas vamos entrevistar a Solange. Bom dia, Solange, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Roberta, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Antes de começar, as nossas perguntas, as nossas falas, eu gosto sempre de saber quem é a Solange, como que a Solange chegou hoje onde ela está. Me fala um pouquinho de você para eu te conhecer, o nosso público que está nos ouvindo, nos acompanhando, te conhecer também. Eu sempre gosto de falar que existem duas Solanges. Que existiu uma Solange, há 3 anos atrás era uma Solange, e após isso surgiu outra Solange, que era a Solange mãe tradicional, mãe típica, e agora é a Solange mãe atípica, que virou outra pessoa, que você vai entender no decorrer do programa. Mas hoje eu sou uma mãe de 3 filhos, casada, terapeuta, mãe atípica e mãe que acostumou a viver uma vida um dia de cada vez. Então, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou uma mãe que aprendeu o significado das pequenas coisas. Então, eu sou uma pessoa que vive de pequenos momentos. Que bacana, Solange. Falo que ser mãe é muito parecido com uma missão, né? Já não é fácil, né? A missão de sermos mães, de educarmos, de ter uma pessoa totalmente dependente dos nossos cuidados num certo determinado período da vida, né? E depois a gente vai crescendo e criando aí os filhos para o mundo. Então, antes da gente chegar em si, você prefere que a gente comece falando sobre as funções da terapeuta? Eu acho que melhor a gente começar sobre o que é mãe atípica, o que é mãe típica, né? Para quem está nos ouvindo aí, talvez não entenda, né, esses termos, que também é muito recente, não é um termo tão antigo, né? Começou a aparecer, acho que com as necessidades que vai surgindo na maternidade das mães atípicas. Então, só para a gente entender, o que é ser uma mãe atípica, Solange? Então, as mães de crianças ditas pela comunidade como normais são crianças bem neurologicamente, são mães típicas, né? Crianças típicas são todas as crianças. E criança atípica é uma criança que ela tem alguma necessidade especial, algum distúrbio neurológico. Então, a gente chama de atípica, que é diferente. Então, a mãe atípica é a mãe que ela tem um filho com algum tipo de necessidade especial. No meu caso, eu sou uma mãe típica atípica, porque eu tenho 3 filhos, 2 sem nenhuma necessidade especial e 1 com várias necessidades. Mas aí, quando se fala dessa necessidade, seria necessidade na forma geral mesmo, ou uma atenção maior, um cuidado maior? Falar, não, como meu filho nasceu com a necessidade, TDAH, um autismo leve, né? Mas que precisa estar num terapeuta, estar numa psicóloga, diferente das outras típicas, né? Que a gente fala que não tem essa necessidade até de uma rede maior, né? De uma rede aí de médicos especializados, pediatras, né? Psicólogos, terapeutas, uma escola com atenção maior, seria mais ou menos nesse sentido. Isso. Igual no meu caso, né? Toda mãe atípica, ela necessita de uma rede de apoio. Mas no caso do meu filho Marco, ele é 100% dependente, né? Tanto que eu precisei trazê-lo hoje. Ele é 100% dependente, ele é não verbal, ele não fala e ele não anda. Então, ele é 100% dependente de nós. Então, ele é uma criança comprometida neurologicamente e fisicamente também. E você descobriu isso na gravidez ou Não. pós-nascimento? Eu sempre gosto de contar resumidamente, todo o contexto de como tudo aconteceu, que é a nossa missão de vida lá do meu espaço, da Casa Marcos. Sempre quando a gente recebe um paciente sentindo que a vida perdeu o sentido, a gente sempre traz essa abordagem,
que quando eu engravidei do Marco, do meu filho, o meu esposo ele estava doente, ele teve um tumor no encéfalo e ele precisou fazer uma cirurgia. Então, quando ele foi para essa cirurgia, eles não deram muitas perspectivas para ele. Nós descobrimos, então foi tudo assim tudo muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Em setembro, meu esposo ele convulsionou e aparentemente era uma pessoa saudável. Ele sentia assim algumas dores, mas nada que a gente desconfiasse de uma doença tão grave. Então ele convulsionou e ele foi hospitalizado e nós descobrimos que ele estava com um tumor na cabeça. Ele precisava fazer uma cirurgia, só que em cima do tumor tinha um líquido, tinha uma vesícula com líquido. Então, se ele fizesse a cirurgia, esse líquido iria se expandir na cabeça e ele poderia ir a óbito. Então, eles deram alta para ele, ele foi para casa e ele ia ficar 3 meses tomando uma medicação para secar. E então ele fazia a cirurgia. Nesse meio tempo, tem muita gente que faz piada com a gente disso, mas nesse meio tempo eu engravidei do Marco. Então, nós já tínhamos 2 filhos. E nesse período que meu esposo estava em casa tomando a medicação, Deus mandou para nós o Marquinhos. Então, o Marquinhos ele veio na fase mais difícil da nossa vida, porque meu esposo estava doente, ele ia fazer uma cirurgia para retirar esse tumor, a gente não sabia as perspectivas de vida dele, né, como seria. E era um momento bem difícil. Eu já tinha o meu trabalho, eu já trabalho nessa área há muitos anos, porém, eu tive que parar muitas coisas para cuidar do meu esposo, para acompanhar o meu esposo no hospital. Foi nessa época que surgiu os cosméticos naturais, porque eu também sou cosmetóloga, eu trabalho com cosméticos naturais lá na Casa Marco. Todos os produtos que a gente usa são naturais. E aí eu comecei, nessa época que eu não podia atender, a desenvolver os kits para conseguir cuidar do meu esposo, fazer os produtos, vender e ajudar nessa fase que ele não podia trabalhar. Então, eu descobri que estava grávida do Marco em dezembro e em fevereiro meu marido operou. Ele operou em fevereiro, mas Deus fez um grande milagre na vida dele. Apesar de tudo que eles falaram que poderia acontecer, ele ficou bem, não teve sequelas. Que bacana. Graças a Deus. E quando foi em julho, dia 1º de julho, o Marco nasceu. E até então nós não sabíamos da deficiência do Marco. Quando ele nasceu, nós passamos por uma situação um pouco complicada e ele entrou em sofrimento fetal. E nisso faltou oxigênio, foi da onde veio a paralisia cerebral. Porém, ele já nasceu com deficiência. Ele tem uma síndrome rara, não sei se você conhece, que é a sequência de Pierre-Robin. A sequência de Pierre-Robin ela é bem rara, são poucas crianças no Brasil que têm. Então, a gente não sabia. Quando ele nasceu, eu fiquei internada aqui em Formosa e ele foi removido para a UTI. Meu esposo ele não podia passar por nenhuma bala emocional, mas meu esposo que teve que acompanhar, levar ele, né? Foi junto na ambulância. Quando chegou lá em Goiânia, eles falaram para o meu esposo que a perspectiva de vida dele era de 2 dias, mas que se ele sobrevivesse esses 2 dias, nós teríamos uma grande demanda pela frente, porque ele era portador de uma síndrome rara, que era a sequência de Pierre-Robin. Então, no segundo dia, meu esposo me ligou que eles tinham falado. E você internada aqui? Eu internada aqui. Porém, no segundo dia, meu esposo me ligou que eles falaram que se eu quisesse despedir dele, tinha que ser naquele dia. Então, a minha mãe conversou com o médico me deu alta e eu fui para Goiânia para despedir. Eu não consigo contar essas partes sem me emocionar. Imagino. E eu fui para Goiânia para despedir dele. Só que quando eu cheguei na UTI, que eu vi ele na incubadora, ele, apesar de ter nascido às 36 semanas e 1 dia, ele não desenvolveu da forma que ele precisaria. Ele nasceu com a deformação no crânio, ele tinha um fundamento no crânio, e ele era assim muito pequenininho, ele nasceu com 1,8 kg, ele não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha cílios, ele era bem debilitadinho. E quando eu cheguei do lado da incubadora dele, eu olhei para ele e eu escutei uma voz de um homem que falou para mim, não despede. E aí eu olhei para o lado, porque eu pensei que era um médico. Quando eu olhei na UTI não tinha nenhum homem, só tinha médicas, só tinha mães, não tinha homem na UTI. Porém, eu escutei um homem falar para mim, não despede. E eu entendi que era o Espírito Santo falando para mim não despedir. Se eu despedisse, eu estaria entregando meu filho e eu estaria duvidando do que Deus tinha para a vida dele. Sim. Então, eu não despedi, eu comecei a orar. E no que eu orei, eu vi uma lágrima descendo no olhinho dele. E nisso se passaram 17 dias. A partir daí,
eu já não sou mais capaz de falar para você quantas internações, quantas vezes ele foi hospitalizado em estado grave, mas para resumir essas internações todas, há um ano atrás, foi a pior de todas que ele teve. Ele trata no Hospital da Criança toda semana, e nós estávamos lá em um dia normal de reabilitação, que a gente vai toda quinta, e ele começou a sibilar, começou um desconforto respiratório. Aí eu falei para a fisioterapeuta dele que ele estava sibilando, que ele estava desconfortável, então ela chamou a equipe do box para acompanhar. Quando nós chegamos lá no box, a pneumo veio, avaliou, colocou ele no oxigênio para melhorar o desconforto. Passado mais ou menos 5 minutos, ele começou uma crise convulsiva. Ele começou essa crise convulsiva e ele já começou um jato de sangue pelo nariz e um vômito. Nisso, eles me tiraram da sala. Ele ficou 27 minutos em crise convulsiva, entrou em coma e foi levado para a UTI. Quando ele chegou na UTI, a médica veio, conversou comigo e falou: mãe, não tem mais o que fazer. Nós fizemos tudo o que a gente poderia, não há mais o que fazer. Então, como na UTI não podia fazer barulho, eu ia para o banheiro e eu colocava bem baixinho aquele louvor da Estela Laura que fala descansa. Para quem não conhece, quiser colocar depois no YouTube, é uma oração. Ele fala diagnóstico, não significa nada, e o homem não dá a palavra final. Então, eu ia para o banheiro, escutava esse louvor e voltava para o quarto. E assim eu fiz todos os dias. No terceiro dia, ele acordou do coma. Porém, eles me falaram que ele tinha tido um comprometimento muito grande do lado esquerdo do cérebro dele e ele ia regredir mais do que ele já era. No 8º dia, ele voltou a firmar a cabeça e voltou a comer de novo pela boca. E aí eu entendi que a vida recomeça onde a gente acredita que é o final. E eu entendi que a minha vida não poderia continuar da mesma forma que ela era. Eu já tinha o meu espaço, que era o Solange Altos, eu já trabalhava com terapias integrativas, mas eu trabalhava daquela forma convencional, que o paciente chega, a gente faz a massagem e o paciente vai embora. A partir daí eu entendi que não era isso que Deus queria para a minha vida. E que muitas vezes a pessoa chega lá para mim, eu estou com uma dor na lombar, estou com uma dor na cabeça. Mas quando a gente vai fazer a anamnese, vai investigar esse paciente, muitas vezes essa dor ela foi causada por um abalo emocional. Sim. E não vai adiantar eu cuidar do crônico e não cuidar do emocional. Não cuidar do emocional, verdade. Então, depois que o Marco nasceu e principalmente passou por essa situação de quase morte, eu mudei toda a minha forma de ver a vida, toda a minha forma de cuidar das pessoas. Então, eu fiz a mudança do nome de Solange Altos para Casa Marco. A nossa logo é essa, porque a vida recomeça onde acreditamos ser o final. Que bacana. E não tem como, né, Solange, depois de tudo isso que você passou e bem passando, você continuar a mesma Solange, né? Não tem como, realmente. São lições da vida que a gente vai aprendendo e que a gente não está preparada para isso, né? A gente não está preparado para isso, principalmente para passar isso com os filhos, né? Porque fica muito mais difícil esse medo da perda, essa necessidade do cuidado. São processos dolorosos que não tem como você voltar e ser a mesma pessoa, né? Você se prepara para uma forma de vida e Deus vem e fala não. Você tem um potencial a mais para oferecer para as pessoas, né? Eu sempre costumo falar que Deus dá a coberta conforme frio, né? Nem mais e nem menos. Isso é muito importante. Só dar um bom dia aqui para Ivone Pimenta. Ivone, um beijo, bom dia. Também para o Clebão, sempre aqui nos acompanhando, bom dia. Simone do Carmo, Isaudete Ferreira, né? Olha a mãezinha, a entrevista da nossa princesa. Muito bacana aqui, acompanhando aqui o nosso programa. E só para a gente entender melhor, qual é a função dessas terapias integrativistas? Isso, falei certo?
Então, a diferença das terapias integrativas e complementares para as massagens tradicionais. A massagem tradicional, você vai no massoterapeuta e vai receber a massagem, que já ajuda muito. Mas a diferença da terapia integrativa é que ele vai integrar o tratamento médico, jamais substituir. Mas, por exemplo, é um paciente que ele tem uma hernia de disco, ele tem uma escoliose, ele está fazendo acompanhamento médico, ele está fazendo acompanhamento com o ortopedista, tomando a medicação, mas ele precisa de algo a mais. Então, quase sempre, tem médicos que já indicam os terapeutas integrativos para a gente integrar no tratamento dele. Então, lá na casa, nós vamos receber tudo que ele já tem de laudo, vamos ver o caso de cada paciente. Bacana. E a gente vai montar um protocolo de tratamento para ele em cima das necessidades dele. Então, ele não vai jamais deixar o protocolo tratamento. de tratamento que ele faz, mas a gente vai integrar de forma terapêutica. Seria um algo a mais, mas algo a embasado no mais, que ele tem embasado já no ali que ele diagnosticado, né? Isso. Muito E aí bacana. nós temos essa forma de tratar as dores crônicas, né? Nós trabalhamos lá com as modalidades de ventosa terapêutica, de eletroterapia, ultrassom focado, trabalhamos também com o Toxem, que é uma quiropraxia tailandesa, trabalhamos com a bambuterapia, com a massagem com as mãos. Então, tudo vai ser voltado com o que aquele paciente precisa, a necessidade daquele paciente. E principalmente os pacientes emocionais, que a gente recebe a maior parte dos pacientes que nós recebemos na casa são os pacientes com dores emocionais. Que bacana, que bacana. Dá um bom dia aqui para o doutor Eliomar, bom dia, vereadora Roberta, bom dia, Solange. Vocês são guerreiras. Solange, você e seu filho tiveram a melhor experiência da vida. Receberam a visita do Espírito Santo. Deus é o médico dos médicos, Ele é o rei dos reis. Que depoimento lindo, que depoimento lindo. O Eliomar fala aqui. Muito bacana. Você falou, né, já o nome porque a escolha da casa, porque Casa Marco, e qual que é o propósito em relação ao seu trabalho, né? Qual é o propósito maior? Claro que, como a gente falou, em decorrência até de tudo que você passou, você não é mais a mesma. Então, qual é o propósito do seu trabalho? Olha, o nosso propósito hoje é fazer diferença na vida das pessoas. Teve uma situação que eu vivi, essa nem foi diretamente ligada ao meu trabalho, mas eu estava com o Marco hospitalizado e eu tinha postado um vídeo dele. Ele tinha acabado de sair de uma crise convulsiva e eu postei um vídeo dele sorrindo, porque ele é muito feliz. E eu postei um vídeo dele todo no oxigênio ainda e ele todo feliz, sorrindo. E aí, à noite, eu pensei assim, eu vou parar de misturar as coisas. Eu não vou mais postar nada pessoal no meu Instagram. O Instagram é profissional e eu não vou ficar postando as coisas pessoais mais. E aí, eu tive esse pensamento, que não ia mais fazer isso, não ia mais misturar as coisas. No outro dia, logo cedo, eu vi que tinha uma solicitação de mensagem no meu Instagram. E aí, eu aceitei a solicitação. Essa mensagem, para resumir, era uma mensagem de uma moça que ela falava assim: oi, Sol, tudo bem? Ontem eu estava determinada que seria meu último dia de vida. E eu vi que a minha vida não faz mais sentido aqui na Terra e eu estava determinada que eu não queria mais continuar aqui, por isso eu ia acabar com tudo. Peguei meu celular e fui dar uma olhada no Instagram antes. Quando eu abri o Instagram, a primeira coisa que eu vi foi o vídeo do seu filho no oxigênio sorrindo. Olha só. E eu comecei a chorar porque eu me senti envergonhada de querer tirar a minha vida e o seu filho no hospital lutando pela vida dele e sorrindo. Essa mensagem eu nunca esqueci, que essa moça me mandou, porque eu vi a diferença que meu filho fez na vida dela. Então, esse é o nosso propósito hoje, fazer diferença na vida das pessoas. E sempre que eu conto a história do Marco, às vezes se torna repetitiva, porque eu estou sempre contando a história dele, muita gente já conhece. Mas sempre tem alguém que fala: nossa, eu não conhecia a história dele, de alguma forma fez a minha vida diferente. Nós participamos de uma instituição que é a APAF daqui de Formosa. E lá na APAF nós temos esse acompanhamento, né, com as mães de crianças atípicas. E a gente sempre está se apoiando, está ajudando. Então a gente sempre conta o nosso testemunho para as mãezinhas também e vem ajudando outras mães a não desistir, a não desanimar, e principalmente essa dificuldade que a gente tem de trabalhar, de empreender com os nossos filhos atípicos. Essa rede, né, que faz é muito importante de apoio,
porque nem todas as pessoas têm essa força, né, como você, de passar por tudo isso e fazer disso um instrumento que você já tinha, mas um instrumento aperfeiçoado para ajudar outras pessoas, né? Então, nem todo mundo tem essa força. E quando você escuta depoimentos, vive depoimentos, vê esses depoimentos, como essa moça, né, que olhou o seu Instagram e viu ali o seu filho, isso fortalece muitas outras pessoas, né? Depoimentos positivos, depoimentos de vidas, né? Que você está ali lutando e que está dando muito certo. Então, isso fortalece muito a vida de outras pessoas que talvez não estava tendo tanta força naquele momento. E aí, quando vê o seu depoimento de vida, a sua história de vida, com certeza faz uma diferença muito grande. E isso tudo que você está vivendo hoje, você fala que foi totalmente ou parcialmente ou um pouco influenciada pela maternidade atípica? Totalmente. Totalmente influenciada pela maternidade atípica. Hoje eu aprendi a comemorar quando meu filho levanta a mão. A gente que tem filhos típicos, a gente fica muito feliz com a evolução dos nossos filhos. Mas raramente você vê uma mãe gritando enlouquecida porque o filho levantou a mão. Verdade. Toda criança levanta a mão. Verdade. A primeira vez que meu filho levantou a mão, a gente gritou enlouquecido lá em casa. Então, assim, você aprende a agradecer por coisas pequenas que você não agradecia antes. Eu escutei uma vez o depoimento de um pai de um filho autista. Ele também tem uma rede social, ele é bem famoso, eu não vou lembrar agora. Eu sei que ele falava assim que quando, às vezes, muitos pais não dão importância quando falam: oi, papai, bom dia, papai. Ele falou assim: tudo que eu mais luto e quero na vida um dia é escutar meu filho me chamando de pai. É o que você acabou de falar, né? Isso mesmo. É aquelas pequenas coisas que dão um sentido assim enorme, né, Solange? E o que você acha mais difícil, sendo mãe atípica, empreender, como uma mãe atípica, sendo mãe atípica? O que é mais difícil na questão de você empreender? Olha, na questão do empreender, o mais difícil é conciliar a vida hospitalar, né? Meu filho é uma criança que ele está sempre internado, ele convulsiona muito. Então, é difícil conciliar, né? O trabalhar e o cuidar. Mas hoje ele fica comigo, né? Nós estamos sempre juntos, então ele fica comigo lá na Casa Marco. Eu tenho uma rede de apoio que é a minha mãe, que me ajuda muito. Meu esposo também me ajuda, porém ele trabalha fora da cidade. E meu filho mais velho também me ajuda a cuidar muito. E minha mãe, às vezes, eu tenho algum atendimento que eu preciso, tá bem focada, ela vai para lá, fica com ele. Então, você tem uma rede de apoio, né? Então, é muito importante essa rede de apoio. Sozinha jamais não dá seria conta. possível. Só para a gente finalizar aqui, que já está extrapolando, eu não vou falar mais que o Fábio está nos expulsando, porque ele está levando bronca das mulheres aí na rua, né, Fábio? Mas é porque o nosso tempo, como é muita coisa para falar e está muito bacana a entrevista. Mas só para finalizar, qual o conselho que você daria para outras mães atípicas, em poucas palavras? Viver um dia de cada vez. Quem que pode fazer essas terapias? Tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. A terapia em si, não. Todas as pessoas podem fazer. O que tem contraindicação são alguns dos aparelhos. Então, a gente faz uma avaliação para identificar se é um paciente epilético, um paciente que usa marca-passo, está em tratamento de câncer, não pode usar alguns dos nossos aparelhos, mas pode fazer as terapias manuais. Bacana. E só para a gente finalizar aqui, eu também já fui uma mãe atípica. Eu tive uma filha, ela foi diagnosticada, eu estava com 5 meses de gestação com síndrome de Eduardo. Sofri muito, muito, muito mesmo. Na época eu trabalhava com saúde mental, né? Eu sou enfermeira especialista em saúde mental, que ajudou muito a parte psicológica, a rede de apoio. Mas, infelizmente, a minha filha não sobreviveu. Ela nasceu, viveu 50 minutos e faleceu. E eu sei o quanto é difícil passar por isso. E também já estava me preparando, porque a síndrome de Eduardo, ela também não tem prognóstico de vida muito longo, é 1 ano. Acho que eu vi que viveu mais, acho que foi até uns 14 anos, mas também é assim, é totalmente dependente. Você tem que montar uma mini UTI na sua casa, né? Então, eu já estava me preparando para isso, mas infelizmente minha filha não sobreviveu. Então, Solange, parabéns pela sua luta, pelo seu depoimento de vida.
e siga em frente, siga firme, siga transformando vidas de outras mães atípicas e de outras mães também que não são atípicas, né? De outras mães típicas, de outras que não são mãe também, como essa moça que deu esse depoimento tão lindo. Com certeza o seu propósito aqui na Terra é bem maior do que você imagina. Tá aí, o que você precisar, estou aqui à disposição como mãe, como pessoa pública. E o meu programa tem que estar o espaço também, a Rede Lance, sempre parceira e está à disposição, se você precisar. Amém. Nós agradecemos muito esse espaço. É muito importante para nós, né? Podemos contar um pouco, falar um pouco sobre a nossa maternidade. E é isso, vivam um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, Rose Passos, um bom dia aqui pra gente. Tenham todos um bom dia, uma excelente semana, que Deus abençoe. Amém. Lance FM, quem tem lance tem tudo. 8h40. Lance FM, apoio cultural. Delícia, restaurante Telemarmita, funcionando de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentregas 996197841 e 999937366. Rua 5, número 198, Setor Ferroviário. Delícia, restaurante Telemarmita. Há mais de 20 anos, a Rede Paranã vem oferecendo qualidade e compromisso com serviços completos para você e seu veículo. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência, entre outros. Se você é apaixonado por benefícios, saiba que aqui é o seu lugar. Ao abastecer em um dos nossos postos, você acumula cashback e troca por prêmios e serviços em nossa rede. Experimente, abasteça e comprove. Rede Paranã, oferecendo tradição e qualidade para você ir mais longe. Lance FM. Cozinha Brasileira Marmitaria Delivery. O melhor da comida caseira. Todos os dias um cardápio diferente com aquela comida deliciosa e feita com muito carinho. Marmitex com 2 tipos de carne e churrasco todos os dias. Entregas das 11 às 13 horas, de segunda a sábado. Trabalhamos também com buffet completo. Cozinha Brasileira Marmitaria Delivery. A melhor da cidade. Rua Lindolfo Gonçalves, 124, Centro. Ao lado do Coleginho. 61 99820-2833. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin Nacional Importado Remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor